Boas pessoal, daqui Rat, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez o que eu vou fazer é mostrar-vos o que é que podem esperar usando um processador AMD FX 6300 que é o processador que eu uso e um dos que eu recomendo para uma máquina de nível de entrada ou de nível médio, que é o tipo de máquina que eu uso. E sendo assim, o que eu vou fazer é alguns testes. Eu já tenho alguns overclocks pré-configurados e, portanto, vou-vos mostrar o que é que podem esperar em termos de temperaturas e de capacidade de overclock, relembrando, como já disse anteriormente e friso mais uma vez, o overclock é sempre diferente em todos os processadores. O vosso, se comprar um FX 6300, podem ter mais ou menos capacidade que o meu, todos eles saem com ligeiras diferenças de fábrica, não há como copiar overclock de uns para os outros, terão que fazer testes vocês mesmos. E, portanto, o que eu vou fazer aqui é testar com o Wide 64, um dos programas para stress test. Eu vou usar o AIDA por o seguinte motivo: enquanto vocês estão a testar overclock, estão a encontrar o vosso overclock, recomendo o Prime 95 porque vai-vos consumir mais energia e atingir temperaturas mais altas. Isto é o ideal para testar. Mas eu vou usar aqui o AIDA porque o AIDA é, como é que eu vou dizer, um pouco mais realista e vai representar melhor aquilo que vocês, depois de terem testado, que temperaturas irão atingir no dia a dia, ok? Quando estão a jogar ou a renderizar. E, portanto, neste momento eu tenho tudo em stock, portanto, o processador está a 3.5 com turbo a 4.1. Vocês podem inclusivamente verificar aqui na oscilação dos clocks, ocasionalmente alguns clocks vão até 4.1, portanto isto é o turbo automático. Relembro apenas que, como vão ver aqui, eu iniciei agora o teste, quando todos os cores estão a trabalhar a 100%, o turbo não conta para grande coisa, portanto irão estar quase sempre a 3.5, ok? Portanto aqui vem a questão de todos os cores a 100%, aqui em cima, portanto, podem ver temperatura CPU 37 graus, e aqui no CPU-Z consegue-se ver a voltagem que andará no 1.2 qualquer coisa, irá variando, ok? O pré-definição é 225 para manter 3.5. Se estiverem a usar aplicações que não aproveitem todos os cores ao mesmo tempo, alguns irão para 4.1 e nesse caso a voltagem irá automaticamente subir mais um pouco, ok? Mas, portanto, vamos ver que temperaturas temos aqui. Estamos na casa dos 40 graus neste momento, com cerca de 1 minuto de stress test, ok? A ventoinha, onde diz fan 1, é a ventoinha do processador e, portanto, ela anda na casa de 1500 rotações por minuto. Ainda tem margem para aumentar mais, se for o caso. Portanto, eu, como já conheço a máquina, eu sei que ele não vai passar dos 40 a 41 graus, porque se passar a ventoinha simplesmente vai aumentar um bocadinho e vai voltar para os 40 graus novamente, ok? Relembro também que eu otimizei o máximo possível o airflow na minha máquina, inclusivamente deixei este espaço livre que não tinha anteriormente para a ventoinha frontal de cima. A de baixo está a refrigerar os discos e o SSD, e esta tem espaço livre para entrar o ar até à gráfica e processador, e em baixo também. Portanto, sendo que o cooler, eu creio que isto está a jeito para muita gente, porque este cooler vale apenas 20 ou 25 euros, depende da loja. Eu comprei por 20 euros e é um Cooler Master TX3, um cooler muito baratinho, e vocês vão ver o que é que podem fazer com este pequeno cooler em termos de overclock. Como podem ver aqui, já agora nas temperaturas está a 41 graus, a ventoinha já aumentou, vai fazer com que ele a qualquer momento baixe para 40 graus novamente e não vamos sair daqui. Portanto, eu vou parar o stress test, tumba, vamos à BIOS e vou já mostrar alguns overclocks, ok? Eu não vou fazer o tutorial de overclock neste preciso momento, ficará para outro vídeo. Mostrem também qual é o vosso interesse em vê-lo e vamos arrancar para a BIOS, carregar em delete como se não houvesse amanhã. Portanto, estamos na BIOS e eu vou carregar aqui um preset que eu já tenho, Load Profile. Eu já tenho aqui alguns presets a 4.1, 4.3, 4.5, 3.5 eu pus aqui Cool porque é 3.5 sem o turbo,
é o que eu consigo ter para o processador estar sempre fresquinho, por assim dizer. E depois tem 4.5 mais 1866, é um overclock a 4.5 mais overclock de memória. Este tem aqui stock, que é tudo de origem apenas com perfil XMP para a memória. Depois tenho 4.3 mais 1866 na memória e depois 4.3 mais turbo, neste caso a 4.7. O turbo automático a 4.7 vi que não valeu muito a pena, mas gravei porque testei e está a funcionar. Portanto, vamos para o perfil a 4.1. Portanto, agora o processador irá estar a trabalhar sempre a 4.1, sem turbo. Quando alteram voltagens e frequências anormal, a BIOS desligar-se por completo o computador para ajustar tudo e volta a ligar, como puderam ver. E vamos lá então para um pequeno stress test 4.1. De relembrar que até agora o único jogo onde eu notei verdadeiramente aumento de desempenho com overclock neste processador foi o Dying Light, porque é um autêntico sugador de processadores e notei drasticamente o aumento de desempenho. Há outros jogos, como por exemplo um Skyrim, que também dependem muito do processador, mas de todos os que eu joguei, dos que eu jogo, até agora o Dying Light foi o único em que beneficiei. De resto, todos os outros a jogar em stock, com tudo de origem, não há praticamente diferença nenhuma. Mas a renderizar vídeo de 3.5 a 4.5 a diferença é simplesmente gigante e abismal. Portanto, isto pode ou não interessar algumas pessoas. Portanto, vamos abrir aqui o software que necessitamos. O AIDA já está aberto. Vamos abrir o CPU-Z. E aqui vai... tem um update. É mesmo fixe agora que eu estou a gravar o vídeo. É que ele tem um update. Aliás, eu vou pôr tudo aqui no mesmo monitor, creio que seja mais fácil, e acabei de abrir isto, maravilha. Ok, então vamos iniciar o stress test e podem ver a voltagem está baixíssima ainda. Eu creio que está a 1.27 ou 1.28, mas quando iniciam um stress test a voltagem cai ligeiramente sempre. Isso chama-se o efeito V-Droop. O V-Droop acontece quando vocês tipam uma voltagem na BIOS e depois, quando ele está em carga, há uma queda na voltagem. Vocês podem compensar isto com uma função chamada loadline, e o loadline vai tentar compensar essa quebra. Isto tanto é bom como é mau. Significa que há um esforço extra que irão estar a fazer na motherboard, e conseguem, aumentando um loadline, conseguem pôr voltagens mais baixas no processador, aumentando o esforço na board para manter a voltagem de origem. Isto tira o esforço no processador e aumenta na board. Eu optei por um loadline intermédio, significa que a board faz um pouco de esforço e em contrapartida também tem que aumentar um bocadinho mais de voltagem para o processador. Portanto, entre esforçar a board e o processador, encontrei o meio termo, minimizando aqui o V-Droop, mas quando fizer um tutorial mais completo irei explicar isso. E como podem ver aqui, o processador já está a passar dos 40 graus e a ventoinha a 1700 rotações. Isto vai até 2000, 2000 e poucas, portanto eu tenho num perfil inteligente, não quero a ventoinha sempre ao máximo, naturalmente. Ainda assim quase não se ouve, eu estou com o painel aberto. E as diferenças de temperatura são quase nenhumas com o painel aberto ou painel fechado, tendo em conta que eu tenho neste momento um excelente airflow na caixa. Já testei, a diferença é quanto muito de 1 grau, portanto não é muito relevante. Ok? Portanto a voltagem mantém-se ali, a temperatura 42 graus e portanto está tudo a 4.1 fixo, como podem ver, 4.1 com um arredondamento porque o buzz speed, a frequência base está a 201 e não a 200, mas portanto é 4.1 sensivelmente, e todos os cores a trabalhar a 100% fixo. Como podem ver aqui, isto dá-vos o valor atual, o mínimo e o máximo, e o atual está a 4.1 fixo, 4119 MHz, e a temperatura não passa dos 42 graus, ok? Portanto, tudo porreirinho, tudo tranquilo. Vamos fechar este stress test. Já paramos e, como podem ver, automaticamente a ventoinha reduz de velocidade e a temperatura cai de imediato. A ventoinha já está praticamente só a 1000 rotações e a temperatura está sempre a baixar, ok? Portanto, vamos lá. Vamos agora passar para 4.3 e vamos ver o que é que conseguem tirar desta máquina.
Os processadores são canjinha de fazer overclock. Eles têm uma motherboard minimamente decente e recomendo chipset 970 no mínimo, que é o que eu uso, mas é para overclocks extremos, o custo-benefício cai, estão a pagar imenso por uma board, mas com um chipset 970 conseguem excelentes overclocks. Portanto, load profile, e vamos aqui para o 4.3, tá? F10, e a máquina irá desligar novamente. E vai iniciar. Desta vez só desliga uma vez, às vezes desliga duas, é normalíssimo. Ok, vamos ver então a 4.3 o que é que conseguimos fazer, que temperaturas é que ele nos vai atingir. Portanto, vamos abrir aqui o Open Hardware Monitor. Se ele abrir, claro. Parece que não está com muita vontade. Abriu agora. CPU Z. E o nosso AIDA 64. Ok? O CPU Z está-nos a pedir update, mas não vou fazer agora update porque estou a gravar. E portanto vamos lá iniciar outro stress test. Inclusivamente está a fazer stress, como podem ver aqui, a memória cache do processador. Portanto, a voltagem já está um bocadinho maior, como podem ver. Isto já foi tudo testado por mim anteriormente. Eu já memorizei as voltagens mínimas necessárias para correr estes clocks. Como podem ver, 4.3 certinho, todos os núcleos processador 100%, e temos aqui a temperatura que ainda assim não passa dos 41, 42 graus, porque a ventoinha simplesmente, a motherboard põe a ventoinha a rodar mais rápido, como podem ver já está nas 1800, que é para evitar que ela chegue sequer aos 50 graus. Em último caso, a ventoinha passa das 2000, faz um bocadinho de ruído, mas para os overclocks que eu uso isto nunca foi necessário. Portanto, ainda assim, como podem ver, já está nos 43 graus, o que não é minimamente perigoso nestes processadores, porque não é recomendado passar dos 70 graus. Não passar dos 70 graus é que é recomendado não passar dos 70, ok? Nestes processadores, nos da Intel, vai variar, alguns até podem mesmo chegar aos 90, ok? Portanto, como podem ver, a ventoinha aumenta um pouco, e 43 graus, eu poderia estar aqui 10 minutos, um quarto de hora a ver, e o que iria acontecer é que ao fim de 10 minutos, um quarto de hora, provavelmente estaria nos 44, 45 graus. Mas o objetivo não é esse, portanto, as temperaturas que virem aqui significa que ao fim de vários minutos de teste, ela iria aumentar mais 1 ou 2 graus por calor acumulado eventualmente dentro da caixa, mas não parece relevante mostrar isso, ok? Vamos ver agora a 4.5. A 4.5 é aquele overclock nesta motherboard com este processador que me saiu na lotaria, que até parece que tive sorte, o ideal. Isto porquê? Porque eu vou-vos mostrar aqui, vamos aqui a voltagens. A voltagem que eu tenho para 4.3 é 13125. É a voltagem mínima, sem crashar, que eu consigo pôr aqui. A 4.3, friso. Agora vou-vos mostrar no instante a 4.1. A 4.1 é 128. Portanto, a 4.1, 128. A 4.3, 131. Mas o que acontece é que para 4.5, vou-vos mostrar, até vou pôr já 4.5 mais overclock de memória RAM, o salto na voltagem necessária é muito maior, já vai para 137, e a 4.7 eu testei inclusivamente a 1402, se não estou em erro, e mesmo assim não era suficiente, ele crashava e as temperaturas já eram muito altas. Nestes processadores não convém muito passar de 1.4 de voltagem, portanto vamos testar agora
4.5 mais overclock de memória RAM que não vai influenciar as temperaturas do computador, do processador, mas apenas para mostrar que ainda assim, mesmo fazendo overclock, um pouco de overclock à memória, ela funciona a 1600, já com overclock agora a 1866 e o processador 4.5, ainda assim conseguem manter o computador estável, se tiverem a sorte que eu tive. Há pessoas que têm este processador e têm que o pôr a 1.4, lembrem-se, não convém passar de 1.4 nestes processadores, para o ter só a 4.3, ok? Portanto, saiu não lotaria um bom processador, tive sorte. Em contrapartida, também já vi pessoas que a 1.4 conseguem tê-lo 4.7. Portanto, ainda assim nada mal para o que me saiu. Portanto, vamos lá. E aí da 64, tumba. Aqui vamos nós. A da 64, vamos fazer aqui o stress test. Podem ver a voltagem. Vou-vos mostrar agora. Vou iniciar o stress test, olhem a voltagem a cair. Viram? Já que é para 132, é o chamado V-Troop, como eu estava a dizer aqui. Podem aumentar o load line para reduzir este efeito, mas vão criar um esforço adicional na borda. Cabe a cada um encontrar o ponto certo. Portanto, tudo aqui 100%, 4.5. E como podem ver aqui, a ventoinha já está perto das 2000. Inclusivamente, não sei se conseguiram ouvir muito bem, mas pela primeira vez eu estou a conseguir ouvir o barulho da ventoinha do processador mais alto que as outras. Até agora, até 4.3, isto nunca aconteceu. Portanto, as temperaturas já vão em 45 graus, 44, e a ventoinha a 1980. Portanto, ainda assim, eu já usei isto a 4.5 várias vezes, inclusivamente a renderizar e não sei o quê. Nos dias mais quentes que este ano teve, ele chegou-me aos 52, 53 graus. Ok? Nos dias mais quentes no verão, acredito que eventualmente a 4.5, se for com este dissipador, que ele me chega aos 60. É o que eu prevejo. Ainda assim, se for o caso, na pior das hipóteses, 60 graus, estou com 10 graus de margem, e quanto mais não seja, baixo para 4.3, e como a queda na voltagem é enorme, de 4.5 para 4.3, está tudo mais que seguro, e como podem ver, apenas com um cooler de 20 euros. Eu recomendo custo-benefício para toda a gente, até porque é o que eu uso. Poderei a qualquer momento estar a mudar para a Intel se a AMD não lançar nenhum tipo de processadores novos, porque eu quero reduzir os tempos de renderização e só tenho um processador acima deste que se apresente, mas o desempenho por cada núcleo é o mesmo, só tem mais 2 núcleos, portanto não justifica esse upgrade, mas ainda assim um excelente custo-benefício, tendo em conta o overclock que conseguem fazer este processador apenas com um cooler de 20 euros. Como podem ver, a ventoinha passa das 2000, mas evita que ele esteve a 46 graus, a ventoinha aumenta um bocadinho e baixa logo para 45. Portanto, no dia a dia é isto que irá acontecer. Vocês podem usar, se quiserem testar ao máximo, o Prime 95. O Prime 95 é o que eu recomendo quando estão a encontrar a afinação de overclock, certo? Mas a temperatura irá subir um pouco mais. Podem ver, está a passar bem das 2000 rotações, e a temperatura aqui com este programa é capaz de chegar aos 48, 49 graus. Não acredito que a ventoinha o deixe passar muitos 50, mas é isso que vai acontecer. Este programa é bom só para testar no início. Depois de encontrarem a estabilidade, o AIDA 64 vai-vos dar as temperaturas máximas reais que irão encontrar no dia a dia, porque não cria esforço extra. O Prime 95 cria-vos propositadamente esforço adicional àquele que na realidade iriam encontrar. Portanto, esta foi apenas uma demonstração para aqueles que vão comprar este processador ou têm, para terem mais ou menos uma ideia daquilo que conseguem fazer em termos de overclock, e depois é só uma questão de ir fazendo benchmarks a ver se o aumento de desempenho compensa ou não o esforço. Mas como viram, não é preciso grande maquinaria. Esta motherboard custa mais ou menos 100 euros, entre 90 a 110, depende das lojas. A mim custou-me 100 ou 101, e um dissipador de 20 euros, e
Voilà, tem aqui um overclock maravilhoso para um processador de baixo custo e desempenho intermédio, ok? Portanto, era só isto. Qualquer dúvida em particular deixem em baixo nos comentários, o habitual, e se tiverem gostado carreguem em gosto, se não gostaram não gosto, subscrevam e até à próxima.